faça isso, afinal de contas, a especialista em comunicação é você. E eu costumo dizer que foi até o meu, quando a gente começou a conversar sobre carreira, eu até mencionei com você, eu falei, adoro falar de carreira, tenho muito prazer de ajudar os profissionais nessa construção, mas aqui quem tem expertise, know-how e que domina o assunto em comunicação é você. Então depois, se você puder pincelar isso que eu estou falando, em cima disso construir, ou se você quiser me interromper, super fique à vontade, por favor. Tá bom. Então, quando eu falo de forma de comunicação, eu tenho que pensar na escutativa, que é o que eu até comecei falando. A escutativa é eu realmente estar presente. Quando alguém está falando, seja um cliente, seja o meu cliente externo ou meu cliente interno, eu tenho que estar presente. A presença é muito importante, porque também comunica, porque mostra o meu cuidado com o outro, mostra o meu zelo com o outro, mostra a importância que eu dou para o outro. E quando eu dou importância para o outro reconhece em mim um profissional que ele admira, que ele inspira, que ele reconhece, que ele confia, a partir de uma escuta ativa. Nós temos hoje um senso de urgência muito grande, tudo é urgente, tudo é urgente. Você está conversando com as pessoas e elas estão no celular. Você vai para um happy hour, a pessoa pega o celular e fica ali no celular, ao invés de aproveitar aquele momento para ouvir. Às vezes você não precisa falar, às vezes você não tem o que falar. E em algumas situações é melhor até ficar calado. E tem situações que eu acho que ficar calado contribui até mais. Tô pegando aqui minhas colinhas dos meus caminhos, né? Tá bom, atitude, tá bom. Essa coisa da atitude, eu preciso saber como que eu vou me posicionar e eu preciso ter conhecimento. Eu preciso estudar, eu preciso ler, porque eu só consigo comunicar aquilo que eu conheço. Eu não tenho condições de comunicar aquilo que eu não conheço. E E em você muitas vai alcançar situações... credibilidade ou não na sua fala se o ouvinte vê em você domínio e autoridade no assunto. Então, essa preparação constante sobre um determinado tema, aqui a gente está falando de carreira, da carreira profissional, então se atualizar permanentemente, estudar sobre a área e sobre outras áreas também, é fundamental para não ser aquele discurso vazio, porque não adianta esse cuidado com a imagem, com a postura, com a aparência, se a sua mensagem não convence nada nem ninguém, não passa credibilidade. Todos esses pontos têm que ser analisados, estudados e preparados estrategicamente para a gente alcançar o objetivo, Simara. Com certeza. E você não tem como ter certeza daquilo que você não conhece. Verena está colocando aqui, e assumir que não conhece sobre determinado assunto também contribui para a comunicação. Sem dúvida, até porque é impossível que nós sejamos conhecedores de tudo. Então, há aquele momento em que eu preciso dizer, eu não sei, mas eu vou investigar, eu vou pesquisar. Eu não tenho certeza disso, mas eu vou verificar. Só essa iniciativa já mostra o profissional que você é, a credibilidade que você traz na sua fala. Porque também ficar titubeando e falando, então... vejamos, nós vemos muito isso numa comunicação corporativa, quando um gestor ou quando um executivo, um líder pergunta determinada coisa, pede um determinado relatório e a pessoa não tem certeza, mas também não se posiciona e não traz a clareza daquilo que a outra pessoa espera, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Exatamente. Então eu preciso, mesmo quando eu não sei, me posicionar. E esse posicionamento, ele precisa ter uma observação social. Não adianta, por exemplo, eu querer falar da mesma forma que eu falo com, por exemplo, profissionais acadêmicos, com profissionais que têm uma leitura mais jovem. A geração Y é diferente comunicação da geração Z, da geração Y, de um baby boomers. Então, até isso eu preciso me preocupar com a questão de gerações, porque eu não tenho como falar de forma igual
com pessoas que vivem em universos diferentes. E até porque se eu falo com determinado público de uma forma mais, por exemplo, se eu estou num público informal e eu chego nesse público e começo a falar de forma muito formal, qual vai ser a referência que eu vou trazer? De uma profissional, às vezes, prepotente, arrogante, porque a comunicação também ela faz essa leitura egocêntrica. Se eu chego em sala de aula, eu já sei qual é o meu público, por isso eu preciso conhecer quem é o meu cliente. Em sala de aula, eu preciso falar da forma que os meus alunos vão se conectar com a minha comunicação. Eu não posso chegar falando... Sua, é do emissor 100%, fazer essa 100%. análise do público-alvo e trabalhar a estratégia de comunicação para atingir o objetivo que ele almeja. Não é o público que tem que se adaptar à sua fala. O profissional é que tem que fazer essa análise e, capacitado, verificar a melhor forma de conectar com o determinado público. E é isso que inspira, e é isso que faz as pessoas te ouvirem. Você só vai ser ouvido se você atrair a confiança e a credibilidade do seu público. Então eu preciso saber como é a comunicação. E eu preciso, como, por exemplo, atuando no mercado, eu preciso me posicionar com uma fala diferente de uma fala que eu tenho em sala de aula. Eu tenho que ter esse cuidado, porque eu tenho 2 clientes completamente distintos. E eu não posso criar aquela filosofia, a filosofia de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vou morrer assim. Nasci assim, vou morrer assim e sou Gabriela. Não posso ter essa síndrome, porque eu afasto o meu público.